Meus amados irmãos, como eu disse, daqui a pouco nós iremos participar da Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia é uma cerimônia que Jesus estabeleceu para a sua igreja. Esta cerimônia, ela tem uma base, ela tem um fundamento, ela tem uma origem. A origem desta cerimônia é a Páscoa dos judeus. Jesus era judeu, seus discípulos eram judeus. A salvação veio para os judeus, veio dos judeus para os judeus. Mas a Bíblia diz que a salvação veio para aqueles que eram os seus, o seu povo, o povo escolhido de Deus. Porém os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E quando a Páscoa ela é celebrada por Jesus, e Ele estabelece essa ceia. Ele estabelece essa ceia falando e proclamando algo muito interessante. Ele diz assim: esta é a nova e eterna aliança no meu sangue, que é derramado por vós e por muitos para a remissão de pecados. A Páscoa dos judeus, a Páscoa que foi celebrada, estabelecida por Deus para o seu povo, e que foi celebrada no Egito, durante aquele processo da saída da escravidão e a caminhada em direção à terra de Canaã. Aquela Páscoa, ela era realizada a partir do sangue do cordeiro, que foi imolado, que foi sacrificado ao findar da tarde. A carne do cordeiro serviu de alimento a todas as famílias, e o sangue foi passado nos umbrais das portas. Quando o anjo da morte, naquela madrugada, passou pela terra do Egito, onde havia o sangue, da marca lá do sangue do cordeiro na porta, o anjo da morte não entrou. Mas onde não havia o sangue, o anjo da morte entrou. E em todas as casas em que o anjo da morte entrou, houve a perca de um bem muito precioso, que foi a vida de cada primogênito, do primogênito de cada família. E agora Jesus então ele estabelece a ceia, quando ele diz assim: esta é a nova e eterna aliança no meu sangue. Ele está dizendo, não mais no sangue de um animal, não mais no sangue de um cordeiro, não mais de um sangue ou de um sacrifício temporário, mas agora o meu sacrifício, o meu sangue, ele estabelece um sacrifício e uma salvação eternas. Não há mais necessidade de sacrifícios, porque o sacrifício necessário para que fosse feito de forma perfeita e agradável a Deus, eu estou fazendo no meu sangue. Por isso Jesus foi à cruz do Calvário. Por isso João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus ele veio ao mundo para, tipificando aquele cordeiro que foi sacrificado para que o primogênito não morresse. Mas agora o Cordeiro de Deus morre para que todo aquele que nele crê não tenha morte eterna, porém viva eternamente. Esse é o processo. Essa é a missão de Jesus, nos salvar. A cruz, era necessário que Jesus passasse por ela. Jesus, naquele momento em que ele está na cruz do Calvário, ele estabelece o seu sacrifício como um sacrifício perfeito. Ele estava consumando o propósito da sua vida e o propósito da sua morte. Ele disse ao Pai: Pai, tudo está consumado. Jesus morreu. Jesus foi sepultado naquela sexta-feira, meio que às pressas, porque às 18 horas, Jesus morreu por volta das 3 horas da tarde. Às 18 horas se iniciava a Páscoa, o sabate, o dia de descanso do judeu, que ia das 6 da tarde de sexta até as 6 da tarde de sábado, onde ninguém poderia fazer esforço físico. Por isso, naquele momento, o sepultamento de Jesus, ele precisou ser abreviado. Tirar o corpo de Jesus, passar o perfume, embalsamar ou colocar um lençol de linho e colocaram ele numa sepultura ali próximo do Gólgota, próximo do lugar onde ele havia sido crucificado. Por quê?
porque talvez se fosse procurar uma outra sepultura mais distante, não daria tempo para ser sepultado. Então eles colocaram naquela sepultura. Tudo que está registrado nas Sagradas Escrituras, nós vemos lá em Israel quando vamos lá. Está tudo lá. E agora Jesus então, morto, fica aquela pergunta, que os discípulos passaram a viver, uma realidade. E agora? O que será de nós? E agora? O que será da nossa vida? E agora? O que será da nossa fé? Porque a esperança deles, a esperança de salvação havia morrido. A esperança de redenção havia morrido. A esperança de vitória havia morrido. A esperança do perdão de Deus havia morrido. Jesus morreu. Como ficaram os discípulos? Os discípulos ficaram desanimados. Os discípulos ficaram com medo. O medo tomou conta deles. Eles se trancaram nas casas. Eles já não mais sabiam o que pensar, porque eles não haviam programado aquele momento. Eles não passava pela mente deles aquele momento de Jesus ser morto, praticamente num espaço de tempo de 2 dias, ou até menos. Jesus morreu, e agora o que vamos fazer? Toda essa perseguição, toda essa opressão, o que vai acontecer conosco? Havia sim um sentimento de perca, um sentimento, parece que eles haviam perdido toda a sua família, eles haviam perdido o mestre, aquele que lhes ensinava, aquele que cuidava deles, aquele que operava milagres e maravilhas como nenhum outro sobre a terra já havia realizado. O que se passava pela cabeça dos discípulos? E então chegamos no domingo da ressurreição, passado o sábado. A Bíblia diz, pela manhã bem cedo, ainda escuro, pela madrugada, Maria Madalena foi ao sepulcro. O objetivo de Maria Madalena era finalizar todo aquele processo do cuidado com o corpo de Jesus. Eu imagino que Maria Madalena deve ter pensado assim: eles não devem ter feito tudo direito, eles não devem ter organizado tudo, alguma coisa deve ter faltado. Eu vou lá bem cedo, que eu vou cuidar do corpo, porque já havia passado o Shabat. Agora então ela poderia cuidar. Agora então ela poderia verificar se estava faltando alguma coisa, e assim cuidar do corpo de Jesus. Mas quando nós vemos a história, quando nós percebemos o contexto da história, nós vamos ler e perceber que quando Maria chegou lá, Jesus já não estava mais no túmulo. Quando Maria Madalena olha, ela chega, a pedra está removida. Nós conhecemos a história, hoje é mais fácil nós entendermos. Nós já conhecemos a história. Nós sabemos que os anjos desceram do céu, rolaram a pedra, Jesus ressuscitou. Mas Maria Madalena não sabia, ela não tinha esse entendimento. Quando ela chegou, que ela olhou lá para dentro do sepulcro, ela viu que estavam os lençóis, mas que não havia mais o corpo de Jesus. Ela corre e vai chamar Pedro e João. Ela diz para eles: levaram o corpo do meu Senhor, levaram o corpo do mestre. Eu não sei onde eles colocaram. Eu estive lá agora bem cedo, eu vim de lá correndo, e eu vi, percebi que não estava mais no túmulo. A Bíblia diz que Pedro e João correram. Pedro entrou no túmulo, no sepulcro, e viu que realmente não estava lá. A Bíblia diz que João também entrou, e então creu. Creu em quê? Será que João creu que Jesus havia ressuscitado? Não. João creu que alguém havia roubado o corpo de Jesus. Ele acreditou na palavra da Maria Madalena, quando ela havia dito: levaram o corpo de Jesus, levaram o corpo do mestre. E então ele correu. Quando ele entrou após Pedro, que ele viu, a Bíblia diz que ele creu. Ele creu que levaram o corpo de Jesus, mas não que Jesus havia ressuscitado. E agora uma mistura de sentimentos se dá neles, no coração deles. A Bíblia diz que Pedro e João voltam para casa, e Maria Madalena fica ali,
fazendo o quê? Chorando, chorando. Eu fico pensando assim, quais são os sentimentos que pairam, que pairavam sobre o coração dos discípulos de Jesus naquele tempo? Eu vou citar 4, onde eu vou basear esta mensagem. Primeiro, desânimo, medo, culpa e incredulidade. Desânimo, medo, culpa e incredulidade. E a partir daí, eu quero compartilhar com você 4 coisas que aconteceram a partir da ressurreição de Jesus. O que a ressurreição de Cristo trouxe para a igreja? Porque a ressurreição de Jesus mudou a história da igreja. A ressurreição de Cristo mudou a história da nossa vida. A ressurreição de Cristo mudou a vida de Pedro, a vida de Maria Madalena, mudou a minha vida e mudou a sua vida, mudou a nossa vida. Mas eu quero definir perfeitamente o que aconteceu, o que a ressurreição de Cristo trouxe para a igreja. A primeira coisa que a ressurreição de Cristo trouxe para a igreja foi o entusiasmo. O entusiasmo para quem estava desanimado. Olha o que a palavra de Deus diz, ainda no Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do versículo 11, diz assim: Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos. Viu o quê? Ela viu o quê? 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Quer dizer, ela estava desanimada, estava triste. Por que você está chorando? E ela respondeu: levaram embora o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando ela que fosse o jardineiro, disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhes dissera. O que Maria falou para os discípulos? Eu vi o Senhor. O que Maria falou para os discípulos? Isso que a ressurreição de Cristo traz para a igreja, ou trouxe para a igreja: ânimo, entusiasmo, e a possibilidade de eu e você vermos a Jesus todos os dias da nossa vida, nos mínimos detalhes da nossa vida, do nosso dia a dia. Nós vemos o agir de Deus, nós vemos o cuidado de Deus, nós vemos o favor de Deus, nós vemos Jesus nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas da nossa vida. Maria deixou de estar desanimada, triste, chorando, angustiada, e passou a estar o quê? Agora entusiasmada, alegre, feliz, saltitante de alegria, porque é isso que a ressurreição de Jesus gera na vida da igreja. Por quê? Porque a nossa esperança não está morta. O nosso Salvador não está hoje em um sepulcro, em um túmulo, em um caixão, em algum lugar enterrado, não. O nosso Salvador, a Bíblia diz que Ele está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está sentado no seu trono de glória, governando toda a terra junto com Deus, sendo o nosso advogado que intercede por nós.
que cuida de nós, que zela pela nossa felicidade. Será que eu, como igreja, tenho vivido esse entusiasmo que Maria passou a ter, depois que ela viu e descobriu que Jesus, Ele estava vivo? Porque enquanto ela pensava que Ele estava morto, ela estava chorando, triste, angustiada. Mas quando ela descobriu que Jesus estava vivo, ela teve alegria de alma, ela se regozijou em Deus. Os discípulos estavam tristes, porque eles não entendiam as sagradas escrituras que diziam que havia uma promessa de que Jesus ressuscitaria dos mortos. Eles não estavam esperando a ressurreição de Jesus, a esperança deles havia acabado ali. Mas quando Jesus ressuscita, Jesus marca um novo tempo, uma nova história para a igreja, para os seus discípulos, para a sua igreja aqui na terra. Porque agora não é mais uma igreja que caminha segundo ensinamentos de alguém que já morreu e não existe mais, mas a igreja é alguém que caminha segundo as promessas daquele que ressuscitou dos mortos. Ele vive e reina eternamente, e Ele é conosco, Ele é comigo, Ele é contigo. Ele não abandonou a sua igreja, Ele continua conosco até a consumação dos séculos. Maria Madalena estava triste porque pensou: nunca mais eu verei o Mestre, nunca mais eu verei o meu Senhor. Mas quando Ele ressuscita, ela descobre que agora ela teria Jesus para toda a eternidade. Glória a Deus. Segunda coisa, o que a ressurreição de Cristo trouxe para a igreja? Primeiro foi entusiasmo. Segundo, segurança para quem estava com medo. Lembra que eu falei aqui do medo? Olha o que diz a palavra de Deus em João capítulo 20, na sequência. Ao cair da tarde daquele primeiro dia, no mesmo domingo que Ele ressuscitou, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. O que foi que Jesus disse? Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Olha só, alegraram-se, estavam entusiasmados. Novamente Jesus disse o quê? Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. O que a ressurreição de Cristo trouxe para nós como igreja? Segurança, irmão. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o que os discípulos foram fazer? Foram se esconder, com medo. É o que a Bíblia fala. Os discípulos estavam com medo dos sacerdotes, dos fariseus, estavam com medo de Pilatos, dos soldados de Roma, que a qualquer momento poderiam persegui-los, prendê-los e matá-los, como fizeram com Jesus, porque eles eram discípulos de Jesus, eles faziam as mesmas coisas que Jesus fazia. Então eles estavam com medo, eles estavam apavorados, tanto que eles estavam dentro de uma casa trancados. E Jesus aparece lá no meio deles. E o que Jesus faz? O que Jesus fala? Tenham paz, fiquem em paz, estejam na paz, paz seja convosco. Que a paz esteja aqui neste lugar, que tenha paz no seu coração. Jesus está dizendo assim: você não precisa ter medo, eu estou aqui. Você não precisa se atemorizar, porque eu continuo cuidando de você. Tudo vai dar certo. Quando Jesus aparece no meio deles, eles ficam felizes, tanto que Jesus fala por 2 vezes isso: paz seja convosco. É isso que a ressurreição de Cristo nos traz. Irmãos, quantos de nós temos os nossos dias de angústia, de medo? Será que vai dar certo? Será que Deus me abandonou? Será que Jesus não vai mais olhar para mim? Será que se eu for despedido, o que vai acontecer? O que vai acontecer com a minha família? Como será o meu futuro? E isso muitas das vezes nos dá um certo medo, uma certa angústia,
um temor muito grande. Mas Jesus, Ele é a nossa segurança, porque Ele não está morto, Ele está vivo. E Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso tenha paz, por isso não deixe o medo te abater, não deixe o medo te impedir de avançar, não deixe o medo te paralisar. Tenha paz, porque eu estou aqui. Eu estive morto, mas ressuscitei. Eu vivo hoje e reino eternamente na tua vida. Irmão, você pode ter segurança. Você não precisa andar com medo. Você pode viver em segurança de que Jesus, Ele cuida de você. Ele cuida da tua vida. Ele cuida dos teus sonhos e dos teus projetos. Ele cuida de você, não tenha medo. Ele te dá essa segurança. Terceiro, a ressurreição de Cristo trouxe para a igreja perdão. Diga comigo, perdão. Perdão para quem estava se sentindo culpado. A ressurreição de Cristo trouxe para a igreja perdão para quem estava se sentindo culpado. Olha o que diz a palavra de Deus em Marcos 16, versículos 6 e 7. Diz assim: não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Vejam o lugar. Ele diz assim: ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar, não está mais. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Pedro não era discípulo de Jesus? Sim ou não? Então por que o anjo não disse para ele: diga aos discípulos de Jesus somente? Se Pedro era discípulo, já estava incluído nesta palavra. Já estava incluído. Agora, quando o anjo diz assim: digam aos discípulos dele e a Pedro, o anjo sabia o que estava falando. Já era a direção de Deus. Ali o anjo estava falando: diga a Pedro, porque Pedro, ele estava se sentindo culpado por não ter protegido Jesus da melhor forma possível, e por ter negado a Jesus por 3 vezes, quando ele foi preso. Então Pedro estava se sentindo culpado, irmãos. Olha a culpa de Pedro. E Jesus sabendo que ele estava se sentindo culpado, a recomendação de Jesus para os anjos é: diga para eles, frisem bem, Pedro não pode faltar. Pedro tem que estar lá, porque eu vou levar o meu perdão para Pedro. Pedro estava se sentindo constrangido e culpado pelo que fez ou deixou de fazer com relação a Jesus. Jesus estava dizendo assim: eu quero olhar nos olhos dele e dizer: Pedro, eu te perdoo. Você tem o meu perdão, Pedro. Não fique assim. Eu estou te curando dessa dor de culpa, porque quando nós temos um sentimento de culpa, isso dói, isso nos consome a alma. Pedro estava assim. Mas Jesus mandou dizer: os discípulos devem estar lá na Galileia, e Pedro não pode faltar, ele também tem que estar, porque eu estou levando para ele o meu perdão. Irmãos, quantas vezes a gente se sente culpado? São coisas que parece que para nós não há perdão. E o pior de tudo é que nós vivemos em cima dos erros que nós cometemos, das falhas que nós cometemos, mas nós nos esquecemos que Jesus já perdoou todo o nosso pecado, já perdoou todas as nossas falhas. Jesus já passou uma borracha naquilo que aconteceu no passado. Hoje Jesus está interessado em estabelecer uma nova vida, uma vida atual, um momento atual, uma nova estação, porque agora Jesus ressuscitou para nós, para mim e para você. Eis que tudo se fez novo. Então a ressurreição de Jesus, ela estabelece perdão para quem se sente culpado. E por último, número 4,
O que a ressurreição de Cristo trouxe para a igreja? Trouxe transformação para quem não cria. Ele trouxe transformação para quem tinha dificuldade de crer. Ele trouxe uma mudança de mentalidade, de coração, de postura, de atitude, para quem não conseguia acreditar 100% de que Jesus era o Salvador. A ressurreição de Cristo trouxe isso. Eu não vou ler o texto, mas deixa eu te explicar a história. Você conhece a história, inclusive tem uma palavra popular que fala sobre isso. Havia um discípulo de Jesus chamado Dídimo, conhecido por Tomé. No dia em que Jesus, naquele domingo da ressurreição, Jesus entrou na casa onde eles estavam trancados. Jesus mostrou as mãos, mostrou o lado. Os discípulos celebraram. Porém Tomé não estava lá. Tomé não estava naquela reunião, naquele lugar. Ele estava em outro lugar, em outra casa, trancado. Mas quando eles se encontraram, quando Tomé veio para falar com eles, eles contaram: Jesus ressuscitou, Ele esteve aqui conosco. O que Tomé disse? Só acredito vendo. E eu tenho que ver a marca dos pregos nas mãos e tenho que tocar no seu lado onde a lança entrou. Só acredito vendo. E aí entra aquela palavra, né? Onde a gente fala de vez em quando para um para o outro. Tu parece Tomé, só acredita vendo. Não é assim? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: a tua fé é igual a de Tomé? Ele trouxe transformação para quem não cria. Tomé não cria. O que Tomé pensou? Que fosse uma pegadinha de todos os discípulos, de Maria Madalena, de Pedro, de Tiago, de João? Não, eu só acredito vendo. No domingo seguinte, eles estavam reunidos, trancados numa casa. Jesus chegou lá e agora Tomé estava. Quando Jesus entrou, ele já entrou assim, ó. Tomé, dá uma olhadinha aí. Está satisfeito, Tomé? Está vendo? Toca aqui, Tomé, bota o dedo aqui, bota o dedo. Tomé, ele queria se enterrar, irmão. Ele queria se enterrar, ele deu um brado, ele disse: meu Senhor, meu Salvador. Jesus olha para ele e disse assim: porque você está vendo, Tomé, você creu. Você creu porque você está vendo. Mas felizes aqueles que não viram, mas creram. Felizes são aqueles que não viram, mas creram. Quantos que estão aqui hoje, você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Levante a sua mão e dá um glória a Deus bem forte. Jesus está falando de você. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Felizes aqueles que não viram, mas creram. Agora Tomé creu. Mas Jesus não estava ali, irmão, para recriminar Tomé, para banir Tomé do meio do grupo. Olha, você não tem fé, você vai ter que sair. Não. Jesus foi lá e mostrou as mãos e o lado para Tomé, para avivar, para restaurar a fé de Tomé. Jesus não abre mão de ninguém. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus não abre mão de você. Você que está aqui e pensa que você não tem fé suficiente para servir a Deus, para andar com Deus, Jesus não quer te recriminar, Ele quer avivar a tua fé hoje. Ele ressuscitou para que você tenha fé nele, para que você creia que Ele ressuscitou, que Ele perdoa os teus pecados, que Ele te dá, Ele renova, Ele te dá alegria e entusiasmo. Para isso Ele ressuscitou, para transformar a nossa vida. Mas eu quero finalizar com um pensamento aqui, um pensamento meu, e uma coisa que me gera uma certa angústia quando eu leio essa passagem, quando eu leio essa história. E eu vou finalizar com essa parte. A Bíblia diz que Maria Madalena foi lá, viu o túmulo vazio, chamou Pedro e João, eles foram. A Bíblia diz que depois que João entrou, Pedro entrou primeiro, viu que realmente o corpo não estava lá.
Depois, João, quando entrou, ele creu. Lembra? Ele não creu que Jesus havia ressuscitado. Ele acreditou que tinham roubado o corpo de Jesus. Porque ele também não tinha acreditado na palavra de Maria Madalena. Ele olhou de fora, ele viu que o corpo não estava lá no sepulcro. Estavam só os lençóis. Ainda assim ele não tinha crido. Como Pedro entrou, ele entrou atrás. Quando ele olhou o espaço e viu que realmente não estava em canto nenhum, aí ele acreditou que haviam roubado o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que eles voltaram para casa. Mas você sabe que me traz uma certa angústia, uma certa tristeza. Não é por você, não, é por mim. É por nós. É que Jesus morreu na sexta-feira. No sábado pela manhã, os chefes dos sacerdotes e os fariseus, eles foram até Pilatos. Sabe o que foi que eles disseram para Pilatos? Governador, aquele impostor, ele disse em vários momentos, e nós somos testemunhas, ele disse que ele morreria, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Quem foi que falou isso? O chefe dos sacerdotes e os fariseus. Disse para Pilatos, aquele impostor, Jesus, disse que morreria, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Então nós estamos aqui, governador, para pedir que o Senhor mande uma escolta guardar, soldados guardarem o túmulo, para que os discípulos não queiram ir lá, roubar o corpo e esconder e dizer que Jesus, que o impostor ressuscitou. E aí o problema vai ser maior, porque agora vão dizer que ele ressuscitou, porque o corpo não está lá. Pilatos disse para eles, podem levar uma escolta de soldados. Levaram um grupo de soldados, e esses soldados ficaram lá o sábado o dia todo, ficaram a madrugada de sábado. Eles disseram, deixa lá até o terceiro dia, deixa lá. E eles ainda colocaram o selo do governador de Roma na pedra, para não mexer na pedra, estava selada, estava lacrada, para ninguém abrir. Os inimigos de Jesus, os inimigos da igreja, ouviram a promessa de ressurreição. Eles não creram que Jesus iria ressuscitar, não, mas eles guardaram essa promessa no coração, eles não esqueceram dela. Os discípulos não guardaram a promessa no coração, nem creram e nem guardaram no coração. Eles não sabiam, eles não tinham a expectativa de que Jesus iria ressuscitar. Irmãos, quando eu leio essa passagem, quando eu penso nessa história, eu penso assim, se eu estivesse lá, será que eu guardaria a promessa de que Jesus ressuscitaria? A Bíblia diz que a volta do Senhor, a volta de Jesus, Ele voltará para buscar a sua igreja, ela se dará dentro de um sistema, de um momento, onde a Bíblia compara com o momento em que o dilúvio veio sobre a terra. Noé passou décadas construindo uma arca, um barco, e dizendo para todos os moradores, virá o juízo de Deus. Deus vai mandar água do céu, vai chover, e todos que não se arrependerem vão morrer. Noé passou décadas construindo a arca e pregando essa palavra. Sabe quantos se converteram? Quantos se arrependeram dos seus pecados? Nenhum. Entrou na arca só Noé, a esposa, seus filhos, suas noras e os animais. Ninguém se arrependeu, ninguém esperava que o dilúvio viesse. A Bíblia diz que a volta de Jesus será da mesma forma.
as pessoas vão continuar vivendo a vida do jeito que elas vivem. Ninguém terá expectativa pela volta de Jesus. Pastor, mas será que isso é possível? Ninguém tem expectativa de que Jesus pode voltar agora, nesse momento, hoje ou amanhã? Irmãos, depois que eu vi os discípulos não terem expectativa pela ressurreição de Jesus, e os inimigos do cristianismo, os inimigos da igreja, os inimigos de Jesus, aqueles que mandaram crucificar Jesus, eles guardaram no coração, na mente, a promessa de ressurreição. E eu e você? Nós estamos preparados para a volta de Jesus como igreja? Nós estamos guardando as promessas de Jesus no nosso coração? Ou será que a gente continua vivendo a nossa vida hoje como se o amanhã fosse eterno? Não, deixa eu viver aqui, lá na frente eu me arrependo, lá na frente eu mudo de vida, lá na frente eu tomo uma atitude, lá na frente eu falo com Deus. Lá na frente eu vou ler a Bíblia, eu vou procurar saber quais são as promessas. Como tem sido o nosso comportamento? O nosso futuro depende daquilo que nós estamos plantando hoje. Nós precisamos viver segundo as promessas de Deus, porque aí sim as promessas nos alcançarão. As promessas de Deus só alcançam as pessoas que têm expectativa pelas promessas. As promessas de Deus são para aqueles que creem nelas, creem que Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. Jesus prometeu que ressuscitaria. A igreja não tinha essa expectativa, os discípulos não estavam com essa expectativa. Jesus voltará. Jesus está aqui hoje. Você tem a expectativa daquilo que Jesus ainda pode realizar hoje na sua vida? Você ainda está tendo essa expectativa do que Jesus pode fazer pela sua família, pela sua casa? A transformação que Ele pode realizar por você, por nós? Você está pronto para viver o cumprimento das promessas de Deus? Fique em pé no seu lugar, por favor, no nome do Senhor Jesus. Coloque suas mãos na altura do seu coração. Os inimigos de Jesus tinham na mente aquilo que ele havia falado, aquilo que ele havia dito, as palavras dele. E foi isso que motivou que eles fossem ao governador. Mas e os discípulos? Não tinham expectativa pela ressurreição. Maria Madalena não foi ao túmulo naquela madrugada de domingo para encontrar Jesus ressuscitado. Ela foi para perfumar o corpo de Jesus morto. Ela foi para encontrar um Jesus morto. Existem pessoas que estão servindo e cultuando a Jesus, mas o Jesus morto, o Jesus que não está vivo, o Jesus que não pode falar, o Jesus que não pode agir, porque ele está morto. Mas eles tiveram uma grande surpresa, uma maravilhosa surpresa. Eles encontraram Jesus ressuscitado. E ali foi dada uma nova chance para a igreja, para os discípulos de Jesus, para aquele que busca crer em Cristo. É essa segunda chance que a ressurreição de Cristo está nos dando. Assim como Ele morreu, se nós também morrermos pela causa do Evangelho, da mesma forma que Ele ressuscitou e vive eternamente, nós também ressuscitaremos. O Pai ressuscitou a Jesus, o Pai nos ressuscitará para vivermos eternamente com Ele. Talvez você tenha vindo aqui nesta noite procurar Jesus, servir a Jesus, mas um Jesus que não está fazendo muita coisa, ou não está fazendo nada. Mas eu quero te dizer que o Jesus que está aqui, o Jesus que nós servimos, é um Jesus
que é conosco todos os dias, que nos livra do mal, que perdoa os nossos pecados, que nos dá entusiasmo no coração, que nos dá coragem para continuarmos lutando e superando as adversidades, que aumenta a nossa fé e opera milagres na nossa vida. Feche os seus olhos, fale com o teu Deus, fale com Ele, entrega a tua vida a Jesus, entrega teu coração para Ele. Talvez você não estivesse com a expectativa de encontrar Jesus ressuscitado, mas agora você encontrou. Jesus ressuscitou. E o que você vai fazer? De que forma você vai se comportar com esse Jesus que ressuscitou? Pai, que o nosso coração esteja aberto, esteja, Senhor, sempre feliz, sempre entusiasmado, cheio de ousadia, coragem, fé, para proclamar a Tua ressurreição. Que possamos viver todos os dias da nossa vida, não segundo a um Cristo morto, mas segundo a um Cristo ressuscitado. Deus, que possamos viver a fé naquele que hoje reina eternamente, reina sobre os céus, sobre a terra, sobre todos os reinos, até mesmo embaixo da terra. Não há outro nome que seja mais poderoso do que o nome de Jesus. Senhor, para a Tua glória, seja conosco, Pai, hoje e sempre. Seja conosco, Deus. Eu quero ainda fazer uma oração por você que nesta noite deseja receber Jesus como teu Senhor e Salvador. Você ouviu a palavra, Jesus está aqui, e se o Espírito Santo estiver te chamando para uma nova vida com Cristo, não olhe para os seus pecados, olhe para o perdão que Jesus está te dando nesta noite. Não olhe para a sua pequena força, olhe para o braço de Deus, que é o Todo-Poderoso. Eu ainda nem chamei, já tem gente vindo. Por isso, saia do seu lugar se você quer entregar sua vida a Jesus, e venha aqui à frente. Venha aqui à frente, saia do seu lugar. Se você quer entregar sua vida a Jesus, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Venha celebrar a Cristo. Se você precisa realmente dar um passo de fé e dizer eu creio, se você sente que é isso que o Espírito Santo está pedindo para você, então venha crer, venha agir, venha tomar essa atitude, venha dar esse passo de fé, venha crendo que Jesus está vivo, que Ele te perdoa dos seus pecados, que Ele retira toda a tristeza e angústia, que Ele está pronto para te usar poderosamente, te dá muita fé. Pode vir, saia do seu lugar, não tenha vergonha. É tempo de transformação. Jesus quer transformar a sua vida, Jesus quer transformar a tua história. Aleluia. Pode vir. Quero também chamar aqui à frente, se tem alguém que um dia você já caminhou na fé com Jesus, mas ultimamente você tem estado afastado dessa comunhão com Cristo, da comunhão com a igreja, e você quer renovar a sua aliança com Jesus, renovar a sua fé em Jesus Cristo e tê-lo como Senhor e Salvador por toda a eternidade, você também pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Venha renovar a sua aliança. Se você sente que você precisa e você deseja renovar a sua aliança, pode vir aqui à frente, com coração aberto, porque Jesus está te recebendo de braços abertos. Aleluia. Pode vir, saia do seu lugar, e a igreja celebra com fé. Diga: posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Diga onde está a sua esperança.